Olá, começa agora mais um programa na Livraria. E o nosso convidado de hoje é Rodolfo Bertolini. Ele é empreendedor e fundador da franquia Jusquá. E mais um momento de exposição sobre vinhos com o nosso sommelier Luiz Escolto. E como sempre, vou comentar sobre 2 livros, um Prata da Casa e um dos mais vendidos. Voltamos em seguida. Estamos conversando com Rodolfo Bertolini. Rodolfo é fundador da franquia Jusquá. Ele é presidente do Rotary Clube Marília Leste e também palestrante. Seja bem-vindo ao nosso programa Na Livraria, Rodolfo. Muito obrigado, Mário, pelo convite. É um prazer imenso aqui em bater esse papo com você, né? Rodolfo, vamos começar. Tão jovem, tantas atividades. Vamos começar falando da sua atividade principal, que hoje são as franquias. Explica para nós qual a diferença da franquia e do franqueado. Vamos lá, Mário. Falando um pouquinho de franquia, é importante as pessoas distinguir realmente o que é o franqueador, o que é uma franquia e o que é o franqueado. Na verdade, o franqueador é a pessoa que idealizou o negócio, ele testou durante muito tempo, elaborou manuais, elaborou procedimentos que nesses foram testados, aprovados pelos clientes. Então, o franqueado é a pessoa que ele compra essa ideia, ele compra esse know-how do franqueador e segue uma metodologia do qual o franqueador atribuiu ao seu negócio. Por exemplo, o treinamento para um novo ponto, uma nova cidade e tal. É vocês que escolhem o ponto, vocês que fazem o treinamento, a equipe, tudo fica por conta do fundador da franquia. Fica tudo por conta do franqueador. No caso, o franqueado ele tem todo o suporte da franquia, desde a escolha do ponto, como você disse, projeto arquitetônico, todos os manuais de procedimento, desde o atendimento telefônico até ao serviço principal do negócio. Existem manuais de marketing, manuais de venda, manuais de atendimento. Então, assim, é um projeto bem completo, no qual a gente desenvolveu durante aí quase 4 anos para poder finalizar. Por exemplo, como que calcula o valor que o franqueado vai pagar para a franquia? Sim. Além do investimento no negócio, entre equipamentos, reforma, né, capital de giro, existe a taxa de franquia. Essa taxa de franquia circula em torno de qual investimento que o franqueador vai ter para fazer o treinamento dessa equipe, qual é a regra que existe no mercado para esse segmento. Então, assim, existe um valor de mercado no qual ele não oscila muito. Então, independente da franquia que você for comprar, existe um valor médio que gira entre 30 e 70 mil reais, que é a média das franquias do Brasil. Esse é o valor inicial? Isso. É um preço fixo. Isso. E depois, mensalmente, Isso. é calculado uma porcentagem sobre o faturamento, seria isso? Na verdade, tem duas formas de ser cobrado o royalties no caso. Existe uma mensalidade fixa ou um percentual sobre faturamento. Nós percebemos que existem franquias na área de alimentos, por exemplo. O que domina é o McDonald's e o Habib's. Sim, sim. Depois tem um outro na área de chocolates, que é Cacau Show. Tem também na área o seu é a área da beleza. Isso. Fala um pouco dessa sua área, como que anda esse mercado.
Como você mesmo disse, o setor de alimentação hoje ele é o principal segmento do ramo de franquia, na verdade pela quantidade de franquias que existe. Mas nos últimos anos o setor que mais cresce hoje é cosmético e beleza. Então assim, o setor de franquia na parte de beleza, hoje no último ano ele cresceu mais de 30%. Então ele superou a quantidade de percentual de crescimento da alimentação que nos últimos anos vem batendo todo mundo, né? Aí, hoje ele só não é maior em faturamento por questão de existir menos negócios de beleza do que de alimentação. E você atribui esse crescimento em razão do país ter desenvolvido a classe média, por exemplo, aumentou a classe média e isso atribui ao sucesso da beleza, dos produtos de beleza. Você atribui isso ao crescimento da classe média? Com certeza, acredito que esse é o principal fator do crescimento desse negócio. A evolução da classe média fez com que as pessoas conseguissem ter uma renda maior para poder consumir em beleza. Que num tempo atrás, beleza era alguma coisa muito fútil, hoje já se tornou praticamente necessidade. Rodolfo, nós percebemos que há um investimento em termos de estrutura. Hoje você, por exemplo, Jusquá, existe ali todo um conforto, climatização, equipe treinada. Existe consultores que fazem isso? Existe uma equipe paralela ou da própria organização? Sim, Mário, desde quando a gente começamos o projeto de franquia, há praticamente 4 anos atrás, foi desenvolvido desde do nome, a marca, através de profissionais qualificados para fazer esse projeto da marca. Existiam consultores que fizeram o projeto de franquia, manuais de procedimentos, existiram parte de profissionais de arquitetos para poder elaborar um projeto arquitetônico, consultores financeiros e consultores de venda e atendimento. Então, existe toda uma equipe por trás, não é apenas um salão de beleza, como eu falo, é realmente uma franquia toda estruturada para poder atender o melhor possível cada cliente que frequenta o salão de beleza. Nos eventos que a Jusquá está presente sempre em grandes desfiles e tal, eu vejo a participação da sua mãe. Ela passa essa alegria, essa segurança de estar junto com você nesse movimento. Fala um pouco da sua mãe, Na verdade, como profissional. na verdade toda essa ideia de franquia surgiu dela, né? Eu entrei no meio só para continuar. Na verdade, quando começamos o projeto, ela sabia que a vida de cabeleireiro é curta, né? Então chega um momento da vida que ela não consegue mais executar o serviço e ela tinha medo do que ela fez todos os anos não dar sequência. Então ela queria alguma coisa que tivesse uma continuidade. Foi daí então que eu entrei no meio, busquei profissionais que soubessem da área, me informei, pesquisei bastante, estudei bastante sobre o setor de franquia também. Daí continuamos um projeto que foi ela que idealizou. E vocês abriram também um leque de produtos. Você tem os fornecedores, os fornecedores, eles atuam com o nome do produto ou já vem com a marca Jusquá? Sim, na verdade a gente tem fornecedores, hoje os melhores fornecedores do mundo, as melhores marcas do mundo no setor de cosméticos a gente tem para comercializar ou utilizar no salão. Projeto de marca Jusquá ainda já fizemos há algum tempo atrás, mas desistimos da ideia por talvez a viabilidade do negócio não ser tão interessante nesse momento. E esse projeto de expansão, como anda essa pesquisa sua de mercado, estado, outros estados? Você tem uma equipe também que, por exemplo, qual um outro estado que nós vamos atuar ou você só está atuando no estado de São Paulo? O nosso projeto inicial, desde quando abrimos a primeira loja, em dezembro do ano passado, fazer o crescimento caracol. Então, a ideia nossa nas primeiras 10 lojas é realmente somente no interior do estado de São Paulo. Então, a gente não tem projeto ainda para abrir outros estados, como Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais. Existem oportunidades, sempre a gente recebe e-mail, recebe contato de pessoas de outros estados, mas a gente simplesmente faz uma ficha e deixa ali guardado para uma futura expansão para esses outros lugares. Agora, fala um pouco de feira, porque nós acompanhamos na imprensa, TV, que as feiras são imensas, tipo Embi,
E você tem frequentado muito essas feiras? Sim, frequento praticamente todas as feiras do setor de beleza e do setor de franquia. Sempre que posso, sempre que está disponível, eu faço questão de ir para ver a evolução do mercado, para analisar a concorrência, para a gente estudar um pouquinho o que está acontecendo no mercado, quais ideias que a gente pode copiar e melhorá-las, né? Então você acha que está realmente em expansão esse setor de franquia? E na sua área, quem que nós podemos destacar como sucesso Hoje na área, a nível Brasil? tá, na área de beleza, hoje temos poucas franquias situadas de beleza. Existe na área de cosmética, hoje que o Boticário O Boticário é a uma franquia com mais franquia. lojas no Brasil inteiro, tem mais de 3 mil lojas. Você, quase todos, até em supermercado você vê Boticário. Uhum, Então, quer dizer que você está no caminho certo. com Mas, certeza. Rodolfo, vamos entrar um pouco nesse campo seu da palestra, porque eu já tive a felicidade de assistir uma palestra sua e realmente é emocionante. Primeiro, pela sua idade, e as palestras hoje elas são procuradas por empresas, né, por indústrias, e o varejo. E como anda essa sua atividade de palestrante? Ah, Coach, né? Que aham. hoje é a palavra que está em alta. Sim. Desde que eu fiz a minha formação em coach, essa questão da palestra surgiu como uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Eu faço porque realmente me dá prazer, me dá alegria em fazer. Então, assim, faço palestra para empresa, para clubes, para segmentos públicos, privados. Então, a gente tem algumas palestras. O principal palestra que hoje eu tenho é Os Segredos dos Empreendedores de Sucesso. Então, essa é a minha principal palestra, dentre outros que a gente tem no portfólio. E existe uma equipe também ou é individual o seu trabalho? A palestra normalmente acaba sendo individual. Eu tenho um outro sócio meu, né, que ele ajuda na elaboração das palestras. Então, a gente elabora uma para ele, uma para mim, e a gente faz essa junção aí. Às vezes a pessoa precisa de uma, contrata ele, ou no caso, contrata eu também. É um outro mercado em crescimento, porque você pesquisa, às vezes, nós recebemos muitos folhetos, folders de palestrantes famosos, né? E hoje eles se reúnem em grupos, né? Existe, às vezes, 10 palestrantes num sábado e todos estrelas e atingem nível nacional, são coisas... Eu já participei de palestras assim, realmente você volta muito motivado. Quero cumprimentar você pela sua idade com várias atividades. E uma delas também é o Rotary Clube Marília Leste. A informação que nós temos é que você é o mais jovem presidente do Distrito 4510. Como você se sente como tão jovem, assumindo uma responsabilidade tão grande? E o Rotary é uma ferramenta poderosa em termos de projetos, em termos de comunidade. Como você se sente aí como presidente do Rotary? Para mim foi um desafio enorme quando eu assumi o Rotary Marília Leste, né? Principalmente pela parte onde no nosso clube existe vários líderes da comunidade, né? Onde eles Com têm histórias, né? com experiências a serem compartilhadas, né? E isso me faz, para mim, um grande desafio, que é o desafio de liderar líderes, né? Para mim está sendo uma experiência muito grande, de muita satisfação esse ano da presidência do Rotary Marília Leste. E você pode aplicar esse conhecimento também, essa experiência que você está adquirindo em outras cidades, porque o poder do Rotary é isso, que é uma ferramenta valiosa, porque você pode chegar em qualquer cidade, tenha o Rotary, e você é bem recebido, você vai compartilhar a sua experiência da sua cidade com outros companheiros. Mas, e qual que é a sua programação aí, projeção para o seu clube? Na verdade, como você mesmo disse, é muito prazeroso você visitar outros clubes, visitar outras cidades onde... Você já viveu essa experiência? Claro, claro. Qualquer cidade que eu vou, procuro visitar um Rotary Club, por quê? Chega lá, você às vezes não conhece ninguém e você é tão bem recepcionado num clube que não dá vontade de não voltar mais para casa, né? De tanta
a aceitação que existe, faz novos amigos, amigos sinceros, pessoas de boas índoles, né, que existe dentro de Rotary Club. Porque passa a ser uma referência, porque ali estão os profissionais liberais, os empresários, industriais. E você sabe também que o nosso clube Marília Leste, ele tem sido aí uma referência em termos de intercâmbio. E o intercâmbio, para o jovem, para o filho do rotariano, é muito importante, porque você tem essa segurança do seu filho estar em outro país na casa de um rotariano. E o filho desse, aonde seu filho foi escolhido, o país também está bem seguro, porque existe essa troca de informação, isso é muito seguro. Como você vê o intercâmbio no Rotary? Eu acredito que é uma das pérolas que o Rotary tem, é essa troca de experiência entre países e outros através de jovens. Existe a oportunidade, talvez, de jovens que não teriam essa facilidade de vivenciar a experiência, de estudar em outro país e morar junto com uma outra família, realmente viver o que é a experiência do país, a cultura do país, porque eles ficam inseridos dentro de famílias lá fora ou vice-versa. A gente recebe intercambiários de outros países, eles vivenciam realmente o que é uma família brasileira. E você percebe no nosso clube que é um ano inesquecível na vida de qualquer jovem. E a facilidade que o jovem tem hoje de aprender outras línguas, né? E é aquela apresentação do que é o seu país, do que é a sua família. Isso é gratificante para os rotarianos. Por isso que eu acredito que você vai ser um dos destaques do nosso distrito, em razão exatamente da sua idade, do seu entusiasmo e da sua profissão. O destaque dos rotarianos, eu acho que a nível nacional, acaba sendo o intercâmbio em razão do jovem poder participar em outros clubes, em outros países. Mas, e fala sobre o lema do Rotary deste ano. Na verdade, todos os anos o Rotary cria um novo lema, né, na convenção internacional. Este ano, faça o Rotary brilhar. Esse é o lema para a nossa gestão deste ano, né? E falando um pouquinho sobre faça o Rotary brilhar, gostaria de explicar também um pouquinho do que é o Rotary, né? Na verdade, o Rotary é um clube de serviço onde a gente se reúne entre líderes da comunidade para realmente a gente fazer a nossa integração, conhecer novas pessoas e o principal de tudo, ajudar a comunidade onde nós estamos inseridos. Voltando a falar um pouquinho do lema, é isso que inspira o companheiro que está ali dentro do clube a fazer novos projetos, a poder ajudar novas pessoas. Então, fazer o Rotary brilhar nada mais é do que cada um fazer o seu papel na comunidade para poder, onde o Rotary seja evidenciado pela comunidade, onde acredito que hoje não é todas as pessoas que conhecem o que seria um clube de Rotary, né? Talvez existem muitos mitos ou muitas dúvidas sobre o que seria. E para esse ano a gente tem um projeto muito grande que é inserir novos companheiros, onde nosso clube está aberto a todas as pessoas que quiserem conhecer, visitar e poder participar junto conosco lá todas as segundas-feiras. Recentemente, Rodolfo, um advogado amigo meu perguntou: Milani, o que é Rotary? Aí eu tentei explicar para ele com fatos, né? Que o Rotary é uma organização onde nós obedecemos os rigores de uma pauta, nós fazemos as nossas assembleias e nós temos também toda reunião uma ata. E eu acrescentei, você que é advogado, você vai gostar muito do Rotary, porque o Rotary é praticamente uma aula de oratória, que você faz esse exercício, você participa da tesouraria, você participa como secretário, depois como presidente, você faz parte de uma organização nacional. Aí ele disse: Milani, eu não esperava tanto. E ele prometeu de tomar uma jantar conosco certo dia. E é uma das suas metas também aumentar
o quadro social, né? Sim, como falei agora há pouco, é crescer o número de pessoas dentro do nosso clube, né? Porque um clube, quanto mais pessoas tem, mais energia ele tem, mais atividades ele pode executar. Como você mesmo disse, o Rotary é um grande aprendizado para todos que entram ali. Eu, como empresário, consigo conciliar bastante assim, o que é Rotary, o que é minha empresa, pela essa presidência. Existe, como você disse, secretário, tesoureiro, presidente, então existem vários cargos dentro do Rotary que faz com que assimila muito as empresas. Então o Rotary nada mais é hoje do que um exercício de fazer de empresarial. É isso mesmo. Então, o interessante é que existe os profissionais liberais, você disse que nosso Rotary mesmo tem médicos, advogados, existe o empresário do varejo, existe o industrial, então, e existe o comerciante. Você veja a experiência, como é importante você fazer parte de uma organização dessa. Eu quero parabenizar você por tão jovem ser presidente do nosso Rotary, porque você mesmo vive essa experiência de o nosso Rotary de 45 anos. Nós temos fundadores que estão até hoje dando esse exemplo de comunidade e a participação, né, principalmente em grandes eventos da nossa cidade, região, Brasil em si. Mas, Rodolfo, eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui, bater esse papo com você. Primeiro, porque você falou de uma coisa muito importante, que são as franquias. Depois, as palestras e o Rotary. Eu acredito que a nossa população gostou muito da sua participação no nosso programa Na Livraria. Eu que agradeço o seu convite, Mário. Para mim é um prazer imenso fazer parte desse programa tão legal aqui, que é o Na Livraria, né? Falar um pouquinho do que é franquia, do que é Rotary, um pouquinho sobre palestra, para mim é muito gratificante, muito gostoso de falar. Então, obrigado por abrir esse espaço para mim compartilhar o que sei, apesar da pouca idade, compartilhar o que vivenciei nesses anos de vida. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Falamos com Rodolfo Bertolini. Como eu disse, ele é o fundador da franquia Jusquá, presidente do Rotary Clube Marília Leste e um palestrante. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigado, Mário. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escouto. Estou com você novamente para falarmos do tema vinho. O vinho é uma bebida muito consumida há muito tempo na história da humanidade. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a tecnologia do vinho e sua história. Você poderia estar me perguntando como o doce suco de uva se transforma em vinho seco? Deixa eu te dizer o seguinte: do ponto de vista químico, existe uma terminologia que nos auxilia muito para explicar esta questão. É o fenômeno da fermentação. O que é o fenômeno da fermentação? Ocorre do açúcar disponível nas uvas, no suco da uva, estar em contato com leveduras. E este material reunido formam dois produtos, gás carbônico e álcool. Todo o processo fermentativo sempre vai se utilizar desta reunião do açúcar com as leveduras e gerar gás carbônico e álcool. O vinho, então, não é diferente. Por isso que você entende, então, que o vinho, uma vez colocado na garrafa, ele tem que ser tratado como um alimento vivo. Um alimento cujo papel das leveduras foi transformar, porque elas consomem esse açúcar e
produzem álcool. As leveduras, então, são seres vivos. E o foco com as uvas é porque existem açúcares fermentescíveis disponíveis. Esses açúcares são consumidos pelas leveduras e eles passam então a se reproduzirem. Nesse sentido, a indústria do vinho tem que estabelecer um controle do teor alcoólico gerado no processo, que não deve ultrapassar os 16%, por conta da perda de vida das leveduras. Eu poderia dizer, resumindo, o seguinte, que as uvas ideais para se produzir um bom vinho seco são as uvas doces, as mais saborosas e as suculentas. As suculentas têm bagas muito macias e muito gostosas. Agora um pouquinho dos açúcares, já que eu falei que existem açúcares disponíveis. Encontram-se com facilidade glicose, frutose. São açúcares mais encontrados no suco de uva, né? Nos vinhos com álcool de modo geral. Na maior parte dos vinhos, eu poderia dizer ainda o seguinte, que a questão da terminologia, quando nós usamos o termo seco, do que nós estamos de fato falando? Nós não estamos falando da oposição ao molhado, seco, molhado, não. No terreno do vinho, no universo do vinho, eu diria que o tipo seco é de uma doçura que não é percebida pelo provador, né? Esta secura, ela se refere a uma quantidade de açúcar, que significa menos de 1% de açúcar fermentescível disponível na garrafa. Ou seja, há uma ausência de doçura, de fato, né? Agora, essa doçura do vinho, quando nós falamos dessa doçura, nós estamos falando então de uma ausência de uma doçura. Essa doçura está ligada à questão da acidez do vinho, do amargor do vinho, que existe um componente que nós vamos falar em outro momento, que será explorado nessa questão desta característica da doçura do vinho. E a presença do gás, a gaseificação compõe a doçura do vinho, né? Então, se você agora, neste final de ano, já está pensando em comprar um presente, né? Pense numa garrafa de vinho, né? Busque no mercado mais próximo e não esqueça que um dos vinhos mais consumidos no mundo é o vinho do tipo seco. É um vinho que tem características bem particulares, independente de vir de uvas tintas ou de uvas brancas, né? E ainda existe uma outra classificação, que eu também vou tratar ainda com vocês, que relaciona tipos de vinhos a essa percentagem desta doçura no líquido a ser consumido. Vá pensando já numa uva cujo vinho você irá encontrar a expressão vinho seco. Ela é muito comum nos rótulos dos vinhos, né? E aí você poderá comprovar o que eu estou dizendo com relação a essa ausência de doçura no vinho seco. Muito obrigado e até a próxima. Que prazer conversar com o Rodolfo Bertolini, um jovem com tantas qualidades, um profissional de verdade e, além disso, presidente do Rotary Marília Leste, ligado à comunidade, preocupado com o bem-estar do outro e, como vocês perceberam, a sua capacidade profissional. Palestrante, fundador de uma franquia que é sucesso hoje nasceu no nosso estado, e o nosso querido Luiz Escolto, mais uma vez falando com todo aquele carinho, aquela dedicação sobre o encanto do vinho, a delícia das uvas, os procedimentos, como se comportar perante a esse momento tão delicioso que é saborear um vinho. Mas, como sempre, nós finalizamos falando de 2 livros, porque livros espalhados
pela casa é como um jardim cheio de flores. E eu vou comentar sobre uma dessas flores. Noruega by Bike. É uma prata da casa. Aurélio fez uma viagem maravilhosa de bike e ele conta toda essa sua aventura, essa sua coragem. Ele faz perguntas, você tem coragem? Então leia esse livro, que delícia, com certeza vai acrescentar muito na sua vida. Aurélio Magalhães, Noruega by Bike. Esse está em exposição e à venda aqui na livraria e nas livrarias do nosso estado, do nosso país. E agora, um que vende como água. O amor que acende a lua, Rubens Alves. Esse não dispensa comentários. O Rubens Alves, ele tem uma característica, ele agrada a todos. Esse, atualmente, é um dos mais vendidos aqui na livraria e, com certeza, no mundo. Terminamos aqui mais um programa na livraria. E muito feliz da vida, porque a audiência aumenta cada dia. Os comentários, as mensagens, os telefonemas, é muito gratificante. E acesse o nosso site livrariamilani.com.br. Um forte abraço, aguardo você na próxima semana. Já cantei no mato, na beira de um riacho, bem juntinho dela. Já cantei na rua, olhando pra lua, agarradinho com ela. Já cantei na praça, já cantei de graça, a pedido dela. Fui cantar no estrangeiro pra ganhar dinheiro, mas eu fui sem ela. Não pude aguentar